Bonsoir. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibrações e Passe, do nosso Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus. É bonito o nome da casa, não? É muito bonito. Eu adoro esse nome completinho. Eu acho que tem muito significado. Boa noite também para os nossos amigos que nos acompanham pelas mídias digitais, né? Seja agora ao vivo ou depois assistindo às gravações. Sejam bem-vindos. Vocês podem consultar sempre no nosso site www.pazeamor.org, onde tem todos os avisos, todas as informações a respeito da casa. E se vocês quiserem pessoalmente, nós temos a nossa livraria ou os murais aqui da casa. Aqui a gente fala alguns desses avisos, porque não adianta nada a gente ficar falando um monte de aviso, a gente não consegue decorar a todos, né? E o aviso de hoje que eu vou passar é, um eu falo, o outro Reinaldo fala. Então, a minha parte é convidar, se vocês, alguém for da área médica, que a Casa de Paz e Amor em Jesus necessita de 2 médicos, um pediatra e um clínico geral, para trabalhar ao sábado, um sábado por mês, aqui junto às nossas assistidas. Então, ou alguém aqui no salão, ou algum conhecido que possa indicar, peça para a pessoa vir no próprio sábado, no horário das 8h30 às 11 da manhã, e procurar a equipe que está sempre aqui, trabalhando nas salas aqui do nosso núcleo. Venham e nos auxiliem aí nesse nosso trabalho assistencial. Então, um pediatra e um clínico geral. Pode ser masculino, pode ser feminino, usamos um termo genérico. Tá ok? E agora, nós vamos partir para a parte de apresentação dos trabalhadores de hoje. Quem vai fazer para nós a leitura do Evangelho, da mensagem e a prece inicial é a Maria Guido. Quem vai fazer para nós as vibrações do passe dos passes e as vibrações gerais é o Marcelo Fernandes. As vibrações das águas e a prece final é a Dirlene. E hoje nós temos a grande satisfação de receber um trabalhador aqui da nossa casa, que é o Luiz Garcia, que está desse lado aqui, trabalhador, que vai apresentar para a gente hoje a continuação do nosso estudo do Evangelho. Hoje ele vai falar os itens, tá aqui, 4 e 5, do capítulo que diz não pôr a candeia debaixo do alqueire. Que todos tenham um excelente trabalho. Qualquer dúvida, qualquer informação, nos procure aqui presente aqui em cima, os trabalhadores que estão aqui nas primeiras fileiras, ou como eu disse, lá na nossa livraria. Agora o nosso amigo... Cadê ele? Opa! É contigo. Boa noite. Eu tenho uma notícia que para uns vai ser boa, para nós está sendo muito boa, e que para alguns nem tanto. O almoço à italiana desse final de semana está completamente lotado. Esgotaram os ingressos. Quem comprou, comprou. Nós divulgamos bastante, nós falamos bastante, então nós queremos agradecer a todos aqueles que compraram. Nós vamos ter um domingo bem alegre, vamos estar todos lá participando, se confraternizando. Muito obrigado pela participação de todos. E quem não comprou, vamos pedir aí, vamos vibrar um pouquinho para quem está lá e para que a nossa diretoria de eventos já arrume um espaço maior, né? Porque temos pessoas bastante interessadas em participar. Nós vamos, com certeza, ter um belo domingo. Vem aqui de manhã, muita gente eu vejo aqui no trabalho da manhã. Depois nós vamos almoçar e, como sempre, né? Por volta do meio-dia a gente vai estar lá e até 5 horas da tarde aproveitar esse domingão que parece que vai fazer sol, né? O sol voltou a raiar aqui nos nossos dias. Então, muito obrigado pela participação, por aderirem a mais esse evento da casa que é bem importante. E pós-pandemia, né? A gente vê que as pessoas estão voltando, estão participando. Vamos lá, domingo eu espero vê-los lá, encontrar e a gente participar desse evento que é bem importante para nós. Muito obrigado a todos e que Jesus abençoe mais esse evento da nossa casa.
Boa noite a todos. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Acontece com os homens, em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra, fora de tempo, não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, deve ser descoberto. Porque, chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Agora, do livro de Carlos Bacelli, Lição na Prova. Nas provas com as quais te defrontas, aprende a lição que elas te descortinam ao espírito. Toda queda ensina muito. Com o aprendizado de um único tropeço, conseguirás ficar de pé, em diversas experiências semelhantes. A lágrima é um processo de limpeza da visão. Não raro é preciso que caias para que vejas o que renteiam contigo. Apenas os que já sofreram na pele sabem avaliar a intensidade da dor dos semelhantes. Se não te revoltas, os reveses que sofras te conferirão intransferível conhecimento da vida. A dor que te quebranta é a mesma que te faz crescer. Agora, acalmando nossos pensamentos, nos conectando com Jesus, com essa luz maior, que com certeza está presente em cada canto dessa casa, na certeza de que foi preparado durante o dia todo pelos espíritos de bem, um momento especial para que todos recebam aquilo que vieram procurar. Muitos simplesmente vieram agradecer tantas graças que nos são concedidas no dia a dia, mas muitos estão com chagas na alma e buscam cura, problemas materiais que também pesam, né, nas vidas das pessoas, que todos que vieram buscar o auxílio divino possam sair daqui com a certeza de que vão receber esse auxílio. Não esquecendo das palavras ditas agora, que cada tombo a gente levanta mais fortalecido, que todas as lições e dificuldades que vierem, que a gente possa fazer uso delas para um aprendizado maior, para que a gente possa ser seres melhores e cada dia caminhar na direção do caminho que Jesus deixou para que seguíssemos em frente. Que o nosso palestrante receba todo o auxílio, toda a vibração positiva, pois sei que ele vai passar para nós palavras que edificam e que a gente aproveite todo o ensinamento que nos são dados aqui nessa casa, especialmente nessa palestra, para que a gente cresça, que o nosso espírito precisa de sementes boas, que a gente plante e saiba colher da melhor forma. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Pedimos que Jesus nos oriente para que eu possa passar as palavras que nos agreguem valor e que todos possam entender aquilo que vai tocar o nosso coração. Eu estou extremamente confiante porque olhei aqui nos nossos dirigentes, nem a Heleninha, nem a Marisaura vieram, eu logo pensei que elas estão confiando no meu trabalho. Mas depois veio um espírito obsessor e falou, pode ser que elas não queiram ser cúmplices. Então, eu conto com a ajuda de vocês porque elas deram no pau aqui, mas tudo bem. Pessoal, é a continuação do capítulo 24, não coloquei a candeia sobre alqueire, né? Os itens 4 e 5. A ideia não é ficar numa preleção sobre o Evangelho nas palavras que ali estão como escritas, porque qualquer um pode ler. É tentar trazer um pouco o que representa essa luz que Jesus não queria que fosse escondida, né? O que representa, qual é a mensagem que essa luz vai nos trazer? E aí tem o papel do Espiritismo. Como o Espiritismo pode nos esclarecer, de uma maneira simples, os ensinamentos de Jesus, né? A mensagem original que Jesus trouxe, ela sempre aguardou um momento de trazer a clareza absoluta que ela tem.
A mensagem de Jesus, ela não está sendo construída, ela não está sendo somada. Ela é o que sempre foi. A luz que Jesus trouxe é o que sempre será. Não é uma luz em aberto em que chego eu e dou um pitaco e ela fica mais clara ou menos clara. É o acesso aos ensinamentos de Jesus, que isso é o objetivo do Espiritismo. É entender essa luz que na totalidade dela está sendo nos mostrada de maneira gradual, né? É de uma maneira gradual. Essas lições que Jesus foi nos trazendo por parábolas, e o Gilson, na quarta-feira passada, falou por que Jesus falava em parábolas, é porque nós não conseguiríamos entender a grandeza e a beleza dos ensinamentos que Jesus estava trazendo. Então, ele baixava o nível para que nós pudéssemos entender. Então, ele nos dizia, na linguagem simples, o que nós poderíamos entender de acordo com a nossa maturidade, né? E isso é para fazer o quê? A candeia, que é uma luz, né? E o alqueire, que é um cesto, eles têm uma representação simbólica, folclórica. O alqueire são as limitações humanas. Às vezes preconceitos, limitações intelectuais, de ciências, sociais, elas nos impedem de entender a luz como ela é, Jesus como ele era, né? E como é. A luz é a verdade, não é opinião, não é achismo, é a verdade do universo, não só a verdade no nosso planeta. Quando essa providência divina nos começou a mostrar a luz, começou já lá com Moisés, que foi a primeira revelação. Só que na época de Moisés o negócio era meio imperativo, não faça isso, faça aquilo, cuidado com aquilo outro. Tinha 10 mandamentos, eram muitos diretos. Jesus já veio trazer uma participação nossa. Ele dava um exemplo, dava uma palavra, esperava que nós entendêssemos. Só que ele deixava a luz completa de reserva para em algum momento no futuro nos ir sendo revelada. Desculpa. Entretanto, o ser humano, através das religiões, ele passou a ocultar a verdade dessa luz. Como? Às vezes, aqui não é crítica a religiões, é crítica à humanidade. A humanidade, desde que Jesus veio trazer essa luz para nós, começou a colocar sua interpretação, começou a colocar suas críticas, suas censuras, né? Suas discordâncias, e foi voltando o alqueire em cima da candeia. Por isso que Jesus falou, não coloque o alqueire em cima da candeia. Não tampe essa luz, contribua, né? Quando você olha, depois de 18 séculos, essa luz precisava e poderia ser melhor explicada para nós e para quem estava encarnado na época e até hoje continua seguindo esse exemplo. Ele nos prometeu um consolador, o consolador veio na figura do Espiritismo. É muita pretensão, né? Nós somos espíritas, acharmos que o Espiritismo é a consolação prometida. E é. Eu não digo que outras religiões não levam a Deus, mas eu digo que o Espiritismo é o atalho. Se nós estamos aqui, nós somos muito mais do que abençoados. Nós temos a guia, o mapa de como chegar lá de uma maneira menos problemática, mas depende de nós. Então, nós temos aí Kardec, que de uma maneira minuciosa nos trouxe as obras básicas, aí vocês vão ver os 5 livros e obras complementares, né, que a partir do século XIX, o Espiritismo surge como uma força motriz. Mas por que foi no século XIX? Era alguma coisa cabalística? O que aconteceu? Aconteceu que o ser humano teve 18 séculos de desenvolvimento social, desenvolvimento humano, desenvolvimento cultural, que nos permitiu reviver os ensinamentos anteriores, só que agora de uma maneira racional. A racional é fria? Não. Racional é inteligente. Por isso que disse que o Espiritismo é a fé raciocinada. Ela não é engolida, ela não é simplesmente aceita. O Espiritismo nos ensinou a questionar. Porque Jesus queria que nós participássemos. Por isso que Jesus dava parábolas para nós. E ele fazia com que isso fosse o nosso dia a dia, para que nós peitássemos os mistérios, né? As coisas escondidas. Por que foi feito isso? Porque isso é uma jornada, onde a luz nos é passada de maneira gradual. Num primeiro momento, a providência, a divina espiritualidade, nos mostra a luz de uma maneira muito pequenininha. Porque, caso contrário, nós também ficaríamos enceguecidos com aquela luz, se ela fosse passada de uma única vez.
Essa luz que foi sendo demonstrada pelos espíritos superiores, e Cristo é um deles, um dos maiores, ao nosso alcance, eles lançaram de uma forma muito raciocinada e nem um pouco inconsequente. Não jogaram a luz para nos assustar. E quando eu digo luz, pense em conhecimento, acesso às belezas dos ensinamentos divinos. Mas foi mostrado pouco a pouco. Né? É como um tratamento, fazendo uma analogia, numa escola, eu vou passo a passo, eu vou série a série. Uma pessoa sendo tratada de quimioterapia, é sessão a sessão. Né? E quando você tem essa sucessiva e gradual apresentação da luz, que ela só está sendo desvendada, lembra que eu falei, ela é inteira, ela é imutável, ela é universal e eterna, e ela vai nos sendo mostrada. E o conhecimento é entregue nessas etapas, para que nós possamos sair das sombras, né? E essas verdades serão reveladas no momento exato. Jesus apresentou parte da luz, tendo o conhecimento dessa luz toda. Kardec veio nos limpar o óculos, veio tirar os véus, veio trazer os preconceitos, veio tirar tantos alqueires que foram colocados em cima da sabedoria, da luz e da bondade divina. Isso porque tem uma explicação. Nós éramos, na época de Jesus, a plantinha aqui do lado esquerdo. Era uma infância espiritual e moral, social e humana. Nós podíamos entender pouca coisa. Nessa infância tivemos alegorias e parábolas. No decorrer do tempo, nós vamos nos movendo para o meio dessa figura, onde apareceu a juventude. A juventude levou mais ou menos 18 séculos. Nós já estávamos um pouquinho maiores, melhorados, prontos para recebermos mais dessa luz nas estações da humanidade. Passamos a infância, estamos na juventude. Busca por respostas. Juventude é isso quando encarnado, e ela é assim também moral e humanamente. E quando Kardec buscava respostas, ele foi querer saber o que era uma mesa que fazia barulho, que batia, que levantava, que voava, ou tantas outras coisas. E ele foi lá para desmentir. E ele saiu de lá desmentido. Porque ele recebeu a luz, ele entendeu que tinha alguma coisa lá. Onde nós estamos hoje? Nós estamos desta árvore do meio indo para essa da direita. Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo de aprendizado. Cada um tem seu tempo de entendimento, de aceitação. Às vezes é difícil aceitar a luz, porque a luz nos pede para enterrar o homem velho, a mulher velha. É dar a vazão para o homem novo. Mas o que é o homem novo? Eu penso em idade, penso em ter cabelo, eu penso em ter saúde. Não, é o homem novo que vê o que via de maneira diferente. Sem vergonha de dizer, puxa, eu pensava errado. Eu estou evoluindo. Isso é maturidade. Quando você vê esse processo todo, ele é feito com uma pedagogia. Então a luz foi feita para iluminar. Ponto. A verdade não deve ser escondida. Por isso que Jesus fala, não coloque o alqueire em cima da luz. Mas ela deve ser colocada em destaque. O Espiritismo veio colocar esse destaque. E tantas outras religiões também colocam em destaque a luz, cada um à sua maneira. Mas usou Jesus as pedagogias das parábolas, porque ele queria ensinar a nossa velocidade, não da dele. A dele era completa, o conhecimento era completo. Isso é chamado de proporcionalidade de instrução. Eu te ensino na medida do que você pode aprender. Mas eu tenho que me desenvolver nesse aprendizado. Eu tenho que dar a minha parte, eu tenho que me destacar, eu tenho que fazer a minha parte para eu poder entender mais e mais. Por quê? Se você olhar nessa figura, e se ela estiver confusa, me desculpe, eu vou explicando, olhando ela de baixo para cima, ela avança da infância espiritual, que era fé cega e alegoria. Ela caminha para a maturidade, né, que era a verdade descoberta, a razão, ciência, observação. Kardec era um cientista, era um observador, era um professor, era um pedagogo. Então nós já tínhamos aspectos técnicos, pedagógicos, para começarmos a aprender um pouco mais. O primeiro estágio foi a mensagem de Jesus. O segundo estágio foi a Boa Nova. É o Espiritismo. E é Boa Nova. Por que era Boa Nova? Porque o nome já fala, era boa porque trazia coisas boas. E era nova porque ninguém tinha falado daquela maneira. Por mais óbvio que isso pareça, era o que nós precisávamos de uma Boa Nova. Porque o ser humano tinha passado por 18 séculos de pura escuridão, preconceito, ignorância, mudança dos ensinamentos de Jesus. E para onde nós vamos? Vamos para a claridade plena.
Ah, não, então nós já estamos quase lá. Não, nós estamos a caminho. Cada um brilha na sua intensidade e na sua velocidade, porque isso só vai ser alcançado no Espiritismo vivido na prática, né? Para isso, Kardec trouxe a minuciosa codificação pelo Espírito da Verdade. Não foi Kardec que pegou e falou, vou tirar da minha cabeça. Tem o Espírito da Verdade, uma legião de espíritos de luz, inclusive guiados por Jesus, e Kardec fazia parte dessa legião, só que encarnado. Eles trouxeram o advento do Espiritismo, trazendo para nós uma estrutura mental, pedagógica, moral, para nos dar um livro, e alguns livros, 5 no começo, que eles são um manual de instrução da vida. Nós somos felizardos. Tantas pessoas aí compram um eletrodoméstico, ou compram um computador, vem um manual de instrução. Jesus começou a nos passar isso e nos trouxe de volta através do Espiritismo um manual da moral da nossa vida. Todos nós sabemos como chegar lá. Tá, então é só ler? Não, não é só ler. Você tem que interpretar, entender, se dedicar, porque nada foi inventado. Tudo está sendo esclarecido. O Espiritismo nada inventou. Está lá. E mostrou para nós, naqueles livros, né? A missão primária é facilitar a nossa compreensão, não é colocar na nossa cabeça. Porque nós temos o livre-arbítrio de abandonar tudo isso também, né? A nossa luz vai ser sentida como uma perda nesse processo, mas nós temos o livre-arbítrio. Aqui, eu não quero que vocês se percam muito na imagem, mas é um resumo dessa caminhada. Se vocês olharem do lado direito, ali no alto, está Jesus olhando para nós, ele veio e nos trouxe a mensagem. Por 18 séculos nós tivemos distorções. E embaixo, no lado esquerdo, tem a mensagem original e algumas distorções trazidas. Quando Jesus já trazia o conceito de reencarnação e evolução, no século IV da era após Cristo, trouxe a negação da reencarnação. É uma mudança que o homem criou. Não estava naquela verdade, não estava naquela luz. Jesus era o guia e modelo. Houve também no século IV o conceito da divinização de Jesus. Jesus, Deus são a mesma coisa. O Espiritismo deixa claro que não são a mesma coisa, né? Jesus é o nosso modelo, guia, mestre, irmão maior, espírito mais evoluído que pisou na Terra, que chegou na Terra. A luz é a verdade eterna. O ser humano em 18 séculos trouxe dogmas, falou de inferno, falou do pedágio para chegar a Deus. Você teria que passar pela igreja para chegar a Deus. Fora da igreja não há salvação. Isso foi construído em 18 séculos. E, na verdade, é fora da caridade, fora da aplicação dos ensinamentos de Jesus, não há salvação. Esse farol aqui no meio representa Kardec. Você vê que tem 5 livrozinhos ali do lado esquerdo do farol. Ele nos trouxe essa luz, mas cabe a gente iluminar o nosso caminho. A mais ninguém. O Evangelho segundo o Espiritismo, as mensagens que Cristo trouxe como parábolas, hoje eles são uma bússola para nós. Mas tem um cuidado muito grande que nós devemos tomar. Nós devemos nos moldar o Evangelho e não moldar o Evangelho a nós mesmos. Nós vemos mesmo dentro do mundo espírita, muitas pessoas com propostas de trazer novas releituras, ressignificações, reconstruções, há uma atualização, adaptação, modernidade. Quando escutarem isso, duvidem, questionem, porque Jesus não nos entregaria uma obra mal feita a ser adaptada, a ser ajustada, a ser reconstruída. Eu sempre tive comigo quem gosta de reconstruir, ou quer destruir o que foi feito, ou quer trazer sua própria opinião. Quem gosta de ressignificar, é uma palavra bonitinha, eu vou ressignificar, fica fashion, né? Parece que eu sou muito inteligente. Ressignificar, eu não entendi o significado original, ou eu quero colocar o meu entendimento. Mas não é sobre mim, não é sobre a minha opinião, não é sobre a opinião de ninguém. É a verdade que Jesus nos trouxe. E essa luz imutável, ela é atemporal. Ela não precisa de repaginações. Ela não precisa de modernidade. Porque ela é atemporal. Eu escutei em algumas palestras, mas Kardec falou isso há 169 anos atrás. Agora em abril vai fazer 169 anos. Mas quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que eu, do alto da minha sabedoria, eu vou corrigir o que o Kardec trouxe. É isso mesmo que eu pretendo fazer? Será que é isso que Deus espera de mim? Ou será que espera que eu aplique aquilo que eu estou lendo? Às vezes pode ter um vocábulo ali que seja não mais utilizado. Eu posso falar que o mancebo caminhava, ou eu vou falar que o jovem, o guri, o moleque caminhava. Mas isso é um ajuste semântico.
não de conteúdo, né? E quando você vê isso, então o Espiritismo não é político. O Espiritismo não é de esquerda, não é de direita, não é conservador, não é progressista. Não existe essa palavra progressista, existe evolucionismo. Porque é bonito falar, eu sou progressista. Ele apoia o progresso. O progresso ele é apoiado com a nossa evolução. Nós somos evolucionistas. E essas palavras todas muito nobres e bem utilizadas no momento certo, elas foram sequestradas por ideologias políticas, contemporâneas. Nós temos que fugir disso. Há quem diz que Jesus é de esquerda e Divaldo era de direita. Não. Espiritismo é acima disso. Espiritismo não é uma mensagem mundana, é uma mensagem divina a ser aplicada no mundo. O Espiritismo é pureza. Ele não precisa de reconstrução, ele não segue movimentos sociais, efêmeros, temporários, desimportantes. Nós não, para sermos espíritas, não temos que levantar a bandeira desta ou daquela causa. Nós temos que levantar a bandeira de uma única e exclusiva causa, a reforma íntima, a reforma interior. Se eu não consigo modificar a mim mesmo na velocidade que é esperado, como que eu posso querer mudar o mundo? Levantar a bandeira de ser vegano ou ser carnívoro, né? Ou de defender tal ideia ou tal ideologia política. Esqueçam isso. Isso é do mundo, é muito oportuno para que o mundo aprenda e evolua. Não estou falando que essas coisas não são importantes. Eu estou dizendo que a beleza da luz imutável e atemporal de Jesus, ela é desenvolvida em nós por alguns passos, que é a preservação da pureza do Espiritismo. É a luz revelada. E essa luz revelada, ela é baseada em alguns passos que estão ao nosso alcance. Eu não vim aqui para mudar o mundo. Eu vim aqui para me modificar. Através do estudo, do trabalho, do serviço, da ajuda ao próximo. Então essa evolução ocorre através desses passos. Porque a doutrina não precisa de atualização. Nós, sim. Nós precisamos. A luz que estava debaixo do alqueire é perfeita. O nosso único e verdadeiro papel é revelar a nossa luz através do entendimento gradual e da vivência da mensagem eterna de Jesus. É gradual e a minha velocidade é diferente da sua, que é diferente do irmão que está aí do lado. Então não confundamos a missão do Espiritismo, da mensagem de Jesus, que começou há 2000 e poucos anos atrás, e ela não tem fim. E tem uma parte que é nossa. Nós temos uma responsabilidade. Até aqui eu contei a história, como chegamos aqui, complementando o que o Gilson começou na quarta-feira passada. Existe uma corresponsabilidade nossa para revelar essa luz. Qual luz? A nossa luz. Porque a nossa luz não é exclusiva e egoística. É o reflexo da luz de Jesus em nosso coração. E não é passivo, não é só lendo. Eu falei em estudar, não é só lendo o livro. Não é lendo as 5 obras do Kardec. É lendo, vivendo, questionando, sentindo, se emocionando. Não é uma coisa unilateral. Ela é multilateral. O Evangelho nos envolve, ele não nos afronta. E quando você tem isso, a doutrina espírita nos mostra que nós temos responsabilidade direta e individual. O Espiritismo não é sobre coletividade, é sobre individualidade. Eu mudo o meu mundo interior, eu mudarei o mundo à minha volta. Nós não viemos mudar o mundo, uma vez mais eu repito. E nós temos alguns passos simples, que são pilares. Estudar para que nós possamos entender, que nós possamos explicar. E na dificuldade minha de estudar, eu vou entender a dificuldade dos outros. Tiraram aí o alqueire de cima da candeia da luz azul aqui. Então vamos lá. Tem a necessidade da interpretação imparcial. Eu tenho que colocar em jogo os meus conceitos pessoais, né? O estudo deve ser acompanhado de imparcialidade, livre de dogmas, de opiniões pessoais. A transformação íntima, esse é o passo mais importante. Eu quero mudar. Eu não quero mudar o mundo, eu não devo mudar o mundo, eu não tenho esse poder de mudar o mundo. Eu mudo o mundo dentro de mim. E esse requisito, ele está ao nosso alcance. E aí fica muito mais amigável a mensagem, porque ela está ao meu alcance. Eu não vou resolver, como diz, as palavras já não estão mais usadas, porque era muito do catolicismo, eu não vou resolver o pecado alheio, a falta alheia. Eu vou resolver as minhas dificuldades. Para que eu me torne arauto. Arauto, a palavra arauto, ela significa representante
verídico. Eu não vou ser o arauto só aquele que papagaia o evangelho. Eu vou ser o arauto aquele que faz, vive, mostra, demonstra o evangelho. Porque é isso que se espera de nós. Para que nós possamos transmitir isso aos outros. Mas, tendo a visão que eu tenho que compreender o limite do próximo. Eu não posso desfilar a minha, digamos, alguém tem mais capacidade intelectual que o outro. E às vezes eu não posso confundir isso e transformar isso em arrogância intelectual. Nós todos temos a possibilidade de falar o que se fala dentro dessa casa, sem constranger, sem fazer pregação, né? Com exemplos. Isso fala mais alto, mas eu tenho que respeitar o limite do próximo. Do lado esquerdo eu tenho todo o conhecimento possível, do lado direito eu tenho todo o entendimento possível, mas é só uma faixa pequena do que eu conheço, que eu posso passar para que o outro vai entender. Isso chama-se empatia, se colocar no lugar do outro. E a luz que ilumina a todos, que eu falei do conhecimento, da aplicação, do ensino com amor, ela é a luz que nos traz para essa caminhada, onde do lado esquerdo é a missão clarificadora da nossa doutrina, do lado direito é a nossa responsabilidade, e aqui para ir terminando, eu vou trazer o que Erasto fala, está no capítulo 21, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confia num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que, por toda parte, a luz se apresente ao lado das trevas. Que lugar ele está fazendo aparecer? Em cada lugar que está aí, cada um de nós. É assim, aí que está a luz. Compreendamos que nós podemos fazer isso. Se nós fizermos a analogia final aqui, que quando Jesus apareceu para Saulo no caminho para Damasco, que o Gilson comentou na última quarta-feira, o que Jesus perguntou? O que queres que eu faça? Ele quer que nós mostremos a nossa luz, para que a luz do universo brilhe. Como nós fazemos isso? Apenas alguns detalhes. Brilhe a sua luz na conversa edificante, no abraço que pode ser o último. Brilhe sua luz na visita a um amigo no hospital. Brilhe sua luz na audição caridosa para aqueles que ninguém mais ouve. Aonde quer que você vá, no perdão incondicional, na tolerância íntima e infinita, no anonimato perante a sociedade. Brilhe na gentileza com os problemas alheios, brilhe sua luz aqui, agora e sempre, brilhe sua luz no Evangelho no lar, brilhe no sua luz em todo lugar, para que o alqueire seja retirado da sua luz, da nossa luz, e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Parabéns, Luiz. Obrigado por compartilhar conosco esse estudo que deu para ver que foi bastante aprofundado e bastante abrangente sobre esse tema bastante importante. E assim, depois dessa vibrante e interessante palestra, preparada com tanto carinho pelo nosso irmão Luiz Garcia, tão esclarecedora e inspiradora, vamos dar início à sequência da segunda parte do nosso trabalho. Inicialmente, peço a todos que mantenham seus celulares desligados para não interferir nos passes ora ministrados e que se posicionem confortavelmente, deixando espaço suficiente para os médios transitarem durante os trabalhos. Peço então aos nossos irmãos e irmãs médiuns que se prepararam ao longo desse dia que iniciem os passes. Vamos nos conectando com as equipes médicas que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando desde que adentramos essa casa bendita, todas equipadas com a sua aparelhagem especializada e que já observaram cada um de nós e as nossas necessidades. E assim juntos, vamos nos permitir receber todos esse bálsamo salutar para o nosso corpo físico, perispírito e espírito, banhando nossos centros de força para que possamos receber a medicação necessária. Que as vibrações de harmonia desfaçam as preocupações do nosso dia a dia, propiciando que a nossa mente esteja fértil e o nosso coração esteja receptivo às energias que estamos prestes
a receber. Iniciando pelo nosso coronário, com cores intensas de energias salutares, sendo projetadas pelos neurologistas que trabalham nossas mentes para tomarmos sempre boas decisões. Descendo para o nosso frontal, na altura da nossa testa, onde a equipe de psiquiatras coordenadas pelo Dr. Mowry trabalham ali todo o nosso campo mental, trabalhando a qualidade dos nossos pensamentos, fazendo uma limpeza em todo e qualquer pensamento negativo, nos ajudando a ter pensamentos positivos, mais otimistas, assim abrindo os nossos olhos espirituais para a beleza da vida e de crescimento moral e espiritual que a vida nos oferece. Agora vamos para o nosso laríngeo, juntamente com os laringologistas, que vão fazendo a asepsia necessária, tratando o nosso campo respiratório. Vamos todos respirar profundamente para captarmos todas as energias aqui emanadas, indo agora para o nosso cardíaco. Vamos vibrar juntamente com toda a equipe de cardiologistas aqui presente, que realizam nesse momento os eletrocardiogramas espirituais, renovando o nosso campo emocional e o nosso equilíbrio. Seguimos para o nosso gastro, pedindo para as equipes fluidificarem todas as partes digestivas, realizando uma limpeza em toda a área gástrica. Passando para o nosso esplênico, renovando célula por célula e todo o nosso sistema sanguíneo, vibrando esse vermelho puro e límpido. Vamos também vibrar pelos nossos centros genésicos, juntamente com as equipes médicas que vão tratando cada órgão. Rogamos à doutora Carmen, à doutora Mitsue e aos nossos geneticistas para olharem pelas nossas irmãs que têm o desejo de serem mães e que estão nesse momento em sintonia com as nossas vibrações. Descendo agora aos membros inferiores até o básico, retornando e subindo toda a coluna vertebral, juntamente com os nossos médicos ortopedistas e fisioterapeutas, atingindo o nosso sistema nervoso central, finalizando em nosso coronário novamente. Agradecemos às equipes médicas que realizaram toda essa asepsia, que tanto precisamos para o refazimento das nossas energias. Vamos agora aos nossos lares, adentrando em cada ambiente, abrindo portas e janelas, levando toda essa luz e energia salutar que está presente aqui nesse salão, envolvendo todos aqueles que dividem o lar conosco. Pedimos proteção contra maus pensamentos, más energias e más ações, inclusive as nossas, e vamos vibrar pelos entes queridos e parentes que não puderam estar conosco nesse momento, pedindo à espiritualidade amiga que estenda a eles as benesses das energias aqui recebidas, que tenhamos a iluminação necessária para a boa convivência e a ajuda mútua. Que saibamos identificar e controlar nossos impulsos e emoções e que nos empenhamos em melhor entender e amar o nosso próximo, iniciando por dentro de nossa casa, assim como desejamos que por ele sejamos entendidos e também amados. Mentalizando os nossos locais de trabalho, abrindo portas e janelas, mentalizando todos o que lá trabalham, formando um ambiente com muita luz de paz e de respeito, fortalecendo um clima de cooperação de ajuda mútua, e se tiver alguém aqui procurando uma recolocação profissional, que possamos nesse instante nos ligarmos aos mentores desta casa, ao Dr. Juarez, ao Juiz Caio, Juiz Benevides, Dr. Campos Vergal, pedindo a esses amigos espirituais que possam nos fortalecer nessa caminhada temporária da melhor maneira possível, aprendendo o que essa situação temporária quer nos apresentar. Vamos agradecer a Deus, não apenas porque temos um teto para retornar, ou porque temos um pão à nossa mesa para saciar nossa fome, ou porque temos um trabalho para nos sustentar. Nós agradecemos também as provas e desafios pelos quais passamos nesse momento, as dificuldades e obstáculos,
porque sabemos que eles são necessários para o nosso resgate e evolução moral. Rogamos aos nossos mentores que nos ajudem e nos inspirem a termos sabedoria e coragem para entendê-los e superá-los com integridade. Vibremos também pelos nossos professores, pelos nossos mestres e pelos nossos palestrantes. Agradecemos pela bênção dos estudos, especialmente da doutrina espírita. Como a palestra nos ensinou hoje, temos o privilégio de termos acesso ao aprendizado e ao conhecimento. Com tudo isso, que não esqueçamos da essência do ensinamento do Mestre, traduzida na prática do amor e da caridade. Para finalizar, pedimos ao nosso irmão Ismael, coordenador e protetor do nosso Brasil, que cuide e guie de todos os que necessitam de auxílio nesse momento. Agradecemos a todos os mentores dessa casa, aos nossos mentores individuais por todo esse bálsamo de reabastecimento e agradecemos acima de tudo a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, que ele continue nos amparando e fortalecendo em nossos corações o sentimento sagrado da fé. Passemos então as vibrações das águas e para a prece de encerramento com a nossa irmã Dilene. Então, assim, queridos irmãos, ainda sob esta vibração de amor, de paz que se formou sobre todos nós, vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais este aprendizado que recebemos aqui nesta noite. E vamos, junto aos nossos amigos espirituais, a equipe da fluidificação das águas, os químicos, biólogos, químicos, físicos, que trabalham os caboclos, os índios, que trabalham junto à natureza, retirando das plantas, das águas dos riachos, das flores, dos minerais, todo o eflúvio necessário para a fluidificação das nossas águas. Vamos mentalizando aquele recipiente que trouxemos conosco, aquele vasilhame que está no nosso lar, aquele vasilhame que está na cabeceira do nosso querido que está adoecido, hospitalizado em casa, de todos aqueles que conhecemos e que sabemos que estão passando por um momento de saúde física, de saúde espiritual e emocional. E vamos, junto a esses nossos irmãos, fluidificando todas essas nossas águas, que elas possam ser para nós como um medicamento que nos fortalece, que nos reequilibra, que nos traz bom ânimo, que nos traz confiança, perseverança, que nos traz muita paz e muito equilíbrio. E assim, e que possamos utilizar essa nossa água como um medicamento, que nos é precedido de uma prece, e junto àquele nosso medicamento que tomamos cotidianamente, ela possa sempre nos fortalecer e nos ajudar ao equilíbrio. E assim, vamos agradecendo mais uma noite de aprendizado, de estudo, de entendimento, mais uma noite de fortalecimento, de equilíbrio, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por tantos ensinamentos que nos trouxe aqui quando esteve conosco, aos amigos espirituais que nos ampararam e que nos sustentaram durante todo o nosso trabalho, e a Deus, nosso Pai, por tanto amor que nos entrega a cada um de nós. Que possamos regressar ao nosso lar em paz, em segurança, e levar conosco todas essas bênçãos que aqui recebemos nesta noite. E que possamos retornar na próxima semana firmes e perseverantes na nossa caminhada. Que assim seja. Obrigada. Paz e amor em Jesus.